Fala empresário Vida Real, Kessler aqui mais uma vez na Imersão EVR, nosso podcast que conecta com você, que é empresário da vida real. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer um convite para você que ainda não participou da Imersão EVR. Eu quero convidar você a estar conosco na primeira do ano, nos dias 28, 29 e 30 de janeiro. Hoje eu estou aqui com mais uma empresa, duas pessoas maravilhosas que eu tive o prazer de conhecer, Robert e José Carlos. Por favor, quero cumprimentá-los. Vamos dar, vamos passar uma energia boa para o pessoal que está em casa. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero conhecer quem é o Robert de fato e quem é o José Carlos, para que a gente possa iniciar esse bate-papo gostoso. Por favor, Robert, pode começar. Fala Tá, um pouco sobre você, de onde que você veio, até para o pessoal te conhecer melhor. beleza. Então, nós dois somos mineiros, né? Eu nasci em Caratinga, no interior de Minas Gerais. Com uns 5 anos, mais ou menos, eu mudei para Ipatinga, que é uma região polo ali no Triângulo Mineiro. Não, perdão. É uma região polo, porque eu já também morei um pedacinho no Triângulo Mineiro, mas foi posterior. Cidade do Aço, que a gente chama, onde tem a siderúrgica, né, grande na nossa região. Cara, aí eu vim de uma família assim com muita dificuldade, sabe? A gente morava na casa da minha avó, que era uma pensão. Hoje em dia acho que nem existe pensão mais, né? Mas era uma pensão e infelizmente acontecia muita enchente, né? Já teve dia de eu acordar com a água já levantando meu colchão, que o pessoal ia levantar os móveis, né, e tal. Esquecia as crianças lá, né? Era muito menino também. Então Nossa. assim foi um momento difícil, né, para nós. Aí, com muito custo, meu pai conseguiu, né, mudar para Ipatinga, e ali eu comecei, né, já bem novo, comecei a trabalhar. E trabalhei de vendedor, trabalhei de entregador, trabalhei de ajudante, de diversas funções, né. E aí consegui passar na faculdade, né, no Enem, ProUni, consegui uma bolsa, fiz engenharia civil, né? Até hoje continuo ainda também estudando. E aí segui nessa carreira de estudando com muita dificuldade. Trabalhei de Uber, né? Acho que todo engenheiro trabalhou de Uber, né? Eu acho que serve para todos. Então trabalhei de Uber também, né? E tô aí sempre estudando, né? Correndo atrás, se desenvolvendo, né? E nessa luta que eu conheci, né? O meu sócio, o Carlos. João, por favor. José. José, perdão. José. É isso aí. Meu nome é José Carlos, tá? Eu sou nascido em Itaiomi, na cidade de Itaiomi, né? E uma fazenda de café. A gente vivia na terra do meu avô, né? E igual o Robert, eu não tive vida fácil, né? Porque você tá numa fazenda e o velho morre, aí já viu, né? Vai cada um para um lado e leva uma coisa aqui, uma coisa ali e acaba tudo. Bom, meu pai mudou para Ipatinga, né? Em 1979. Eu tinha 7 anos de idade. E realmente a gente passou necessidade. Você imagina uma família de 5 filhos, pai, mãe, 5 filhos, chegar à noite e na hora do almoço, ter um prato de comida e dividir para 5 filhos. E os velhos ficar daquele jeito, né? É complicado realmente. Bom, mas o tempo passou, a luta foi grande, né? E eu tive que parar de estudar para trabalhar. Realmente, eu parei de estudar para trabalhar e voltei. Eu imigrei, tá? Depois de adulto, eu imigrei, fui para os Estados Unidos, voltei em 2008, fui trabalhar com construção, a mesma coisa que eu fazia nos Estados Unidos. E nesse intermédio, eu resolvi estudar depois. Falei assim, não, eu preciso estudar. A minha esposa disse, não, você vai estudar. Eu me graduei, você precisa se graduar. A gente tem que falar a mesma língua, porque o ambiente muda. Eu falei assim, ó, ok, vamos estudar então. Realmente, igual o Robert fez, eu passei na prova do Enem, né? É, consegui uma bolsa 100%. Hoje eu sou. Aos 43 anos eu iniciei e voltei para a escola. A verdade é essa. Eu tinha só o segundo grau, incompleto. Terminei, ingressei na faculdade, me tornei engenheiro de produção, engatei logo um MBA em gestão de projetos, saí de lá e fui trabalhar em uma indústria de confecção. Eu e minha irmã, a gente criou uma indústria de confecção de uniformes. Na pandemia a gente tinha 50 funcionários. Aquele abre e fecha, abre e fecha. Os funcionários foram para casa, eu pagava parte do salário, o governo pagava outra parte. E quando voltaram, a produção já não foi a mesma. Eu comecei a adoecer,
veio a pandemia, perdi sogro, perdi primo, quase perdi minha mãe. E eu entrei em parafuso, não sabia o que estava acontecendo. Perdi a empresa, né? Fiquei quase sem nada. E estive à beira de cometer um autoextermínio, mas perceberam, a família percebeu, a minha irmã percebeu, a minha esposa percebeu e me levaram ao médico. Eu acabei saindo de lá com o diagnóstico de autismo e TDAH. E nesse intermédio, nessa dor de cabeça toda, eu desenvolvi uma ideia. Até então, uma ideia. E estamos aqui hoje. É isso aí. Legal. História bem, né? A história de vocês dois. É. Embora uma história com um pouco de peculiaridade de Sim. cada um de vocês, mas com muita sinergia, né? Que pôde trazer essas dificuldades que Sim. vocês passaram, né, transformada em resiliência, Sim, né? sim, sim. Então eu queria que vocês falassem um pouco do empresário, né? Do Robert, empresário, do Zé Carlos, empresário. Fala um pouco, pessoal que está nos assistindo, a empresa de vocês, como é o nome da empresa, o que ela faz, qual é o papel de vocês dentro da empresa. Olha, a nossa empresa chama Bidding Brasil, né? A ideia da empresa inicial saiu dessa cabeça que para mim é uma cabeça de um gênio, né? Apesar das suas limitações, né? Acho que isso potencializou muito ele, Sim. né? Então, eu conheci ele, eu trabalhava e estudava, então eu não falei esse pedaço, mas assim, eu acordava 5 horas para ir trabalhar. No meu trabalho acabei conhecendo o José, depois eu ia para a faculdade, tudo de ônibus, né? Então eu chegava em casa muito tarde. E né, nesse meio tempo conheci o José. E aí, alguns anos depois, ele veio me apresentar a empresa, né? A gente lapidou um pouco da ideia, né? Me apresentou, me chamou para ser sócio. A gente lapidou um pouco a ideia, melhoramos a ideia e hoje a gente tem uma empresa que é uma startup. Cara, até pouco tempo atrás eu nem sabia o que significava startup. E eu ser dono, né, de 50% de uma startup, para mim, assim, é surreal, né? Então a gente tem uma startup que é um marketplace que não existe no Brasil nada igual, né? É um marketplace diferente, não nada a ver com o Mercado Livre, com outros marketplaces. A gente conecta fornecedores, distribuidores, atacadistas, importadores a empresas licitantes de todo o Brasil. Então, se a empresa ganhou uma licitação, a gente conecta essa empresa que ganhou a licitação a fornecedores de todo o Brasil regionalmente. Então, se a empresa ganhou a licitação em determinada cidade, a gente conecta o fornecedor daquela cidade, dando oportunidade para fornecedores, distribuidores que não participam de licitação poderem fornecer para o governo indiretamente. Então, a gente já está revolucionando a venda para o governo. Ah, legal. Zé Carlos? Ah, como eu disse, né? Quase nunca eu consegui trabalhar empregado. Depois eu fui descobrir a questão do autismo e TDAH, aquela dificuldade de me manter quieto em um lugar só, né? Então eu fiz várias coisas nesse intermédio. Eu fui um policial militar, eu fui para os Estados Unidos, emigrei, mas eu sempre empreendi, eu sempre trabalhei para mim. O meu primeiro empreendimento, digamos assim, né? O meu primeiro trabalho, pegar a hortinha da minha mãe, pegar o cheiro verde, pegar ali a alface que a minha mãe plantava para poder tentar colocar comida na casa e vender para ganhar dinheiro. Ela chegava, cadê a verdura? Cadê a horta? Eu vendi. Falei, como assim? Agora vai lá embaixo e compra isso e isso para mim, então. Você vendeu a verdura, você vai comprar para poder... Então esse eu creio que foi meu primeiro empreendimento, né? Mas nesse intermédio, infelizmente, né? Eu quebrei 3 vezes até aqui. E a última vez foi a indústria de confecção, 50 funcionários que a gente tinha, ficamos sem nada. E no período que eu estava adoentado, né, digamos assim, eu comecei a pensar em uma forma de trabalhar. Porque se eu não podia trabalhar lá fora, porque o governo não permitia que a gente trabalhasse, eu precisava construir alguma coisa que eu pudesse trabalhar de casa, né, do meu computador. Então pensei, pesquisei muito, e encontrei a área de licitação. Fiz um curso com o pessoal de Brasília e realmente comecei a trabalhar com licitação. Ganhei algumas licitações e ganhando as licitações eu percebi alguns gargalos nesse meio. 3 gargalos. E um deles o Robert não falou aqui no negócio. O primeiro gargalo que eu percebi foi a questão da distância do Brasil
que é um país continental. A logística é muito cara de uma ponta a outra, encarece muito. Eu perdi, na minha segunda licitação, R$ 1.000. Era uma licitação pequena, mas eu precisava entregar. O mercado de licitação tem uma peculiaridade. Caso você não cumpra o contrato, o governo te deixa 5 anos sem licitar novamente. Então eu comprei o produto, eu estava em Minas Gerais, ganhei uma licitação no estado de Pernambuco, encontrei o produto no Rio Grande do Sul e fiz a entrega, tomando um prejuízo de R$ 1.000 para não ser sancionado. Então isso despertou em mim uma necessidade, uma vontade de reverter essa situação, porque vários colegas de profissão da área de licitação estavam tendo o mesmo problema. A gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente sempre conversa. Sim. O segundo era a busca por um lugar seguro para fazer essas compras. Porque uma colega comprou R$ 50.000 em um site duplicata e não recebeu. Alguém criou um site parecido com a Magazine Luiza, ela foi lá, encontrou o produto, comprou, simplesmente não recebeu. E Magazine Luiza não tem responsabilidade sobre isso. É um golpista fez isso. Então, o segundo insight que eu tive. Terceiro insight. Algumas pessoas precisam de dinheiro para trabalhar com licitação. Todas as empresas que trabalham com licitação geralmente têm um capital estabelecido. Só que acontece algumas vezes a gente fazer algumas aventuras. Eu tenho 250 mil, entro na licitação de R$ 500.000 e acho que não vou ganhar e ganho. E aí? Bate o desespero. Aí você sai louco procurando onde comprar, arrumar dinheiro para comprar, porque você tem que entregar, porque senão você tem problema. Esse foi o terceiro insight. Eu preciso resolver essa situação. Realmente a gente está resolvendo. Nós criamos um banco próprio, ele está em desenvolvimento ainda, não está totalmente pronto, tá? Está em início, onde a gente vai segurar o contrato governamental e liberar até 70% do capital para o licitante fazer as compras dentro da nossa plataforma Bidding Brasil. Então, o cliente pega o dinheiro, compra na Bidding Brasil, o fornecedor lá dentro vai receber à vista, a plataforma recebe à vista e todos vão ficar satisfeitos. Se o governo não atrasar, se não tiver um atraso, quase todo o dinheiro vai de volta para o licitante e a gente tira só uma porcentagemzinha. Caso o governo atrase, essa porcentagem aumenta. Mas a gente não fica com 30%. Parte desse dinheiro ainda retorna para o licitante. Nossa intenção não é achatar a margem do licitante, é simplesmente contribuir para que possa atender as demandas de acordo com o que o governo pede. Certo. Nossa, bem bacana mesmo, né? É isso aí. Até porque, assim, olhando pro ramo de vocês, o ramo da licitação, é um ramo muito competitivo, né? A gente sabe que, assim, existem os pregões, né? Enfim, existe tudo isso. Mas pro empreendedor, pro empresário, que é o nosso cliente aqui hoje, é o nosso foco. Eu, por exemplo, tenho material de construção lá na minha cidade, no qual eu sou dono desse material de construção, certo? Certo. E aí eu não tenho interesse em participar de licitação, porque eu acredito que o meu preço não é competitivo suficiente em atender as demandas nas quais eu serei solicitado, correto? Sim. Então vocês conectam a minha empresa com o comprador, no Com o caso o comprador. licitante ali, né? Sim. Através de sistema, hoje, a gente tem condição de saber quem ganhou licitação em qualquer local do território nacional. A gente sabe Sim. quem ganhou a licitação. E como Então que eu vocês faço a fazem conexão. esse, vamos supor, eu sou do interior do Paraná, e aqui eu Aham. dei um exemplo do material de Sim. construção, né? Sim. Não tenho loja, só para que fique visível para quem está nos assistindo. Uhum. Como que vocês fazem essa conexão? Vocês entram em contato com esse material de construção? Como que é feito a checagem e a abordagem para esse empresário vida real? Então, hoje o cadastro na nossa plataforma é totalmente gratuito. Então, todo fornecedor de produto ou serviço que tenha interesse de fornecer para o governo, ele pode cadastrar gratuitamente dentro da nossa plataforma. Mas Ele tem que partir dele. tem que partir do fornecedor. É por isso que a gente está aqui também criando conexões, né? Eu acredito que todo fornecedor, todo prestador de serviço, ele quer ter mais contratos. Toda empresa quer ganhar mais, quer ter mais contratos, quer ter maior faturamento. Então é isso que a gente está proporcionando para essas empresas. Você não vai precisar participar de licitação, ter toda aquela documentação, toda aquela burocracia. Você não vai precisar. E você acha que talvez você não tenha preço. Mas se uma empresa ganha uma licitação em outro estado, no seu estado, talvez é muito mais fácil ela comprar de você que está ali perto, que talvez nem cobre frete dela para entregar, do que ela saia de um frete grande, né? Certo. Então, assim,
90% das empresas hoje do Brasil não participam de licitação. Ou seja, 90% das empresas estão fora de um mercado que movimenta 200 bilhões anualmente. Nós estamos proporcionando a oportunidade dessas empresas também poderem participar desse mercado. E aí, o Zé Carlos falou a respeito de uma plataforma, né? Que ali quem está sendo, né, o prestador de serviço ou produto recebe à vista algo que o empenho, por exemplo, levaria algum tempo para ser pago. Como que Sim, funciona? sim, sim. É porque a questão é o seguinte, através do nosso sistema, né, do nosso banco, desculpa, através do nosso banco, é, o cliente, o licitante vai criar uma conta no nosso banco, né? Vai segurar o banco segura esse contrato com o governo, contrato governamental, e libera esse dinheiro na conta do cliente e onde já vai direto para o fornecedor. Ele comprou 500 mil, ele comprou meio milhão, o dinheiro já cai na conta automatizado, cai na conta do fornecedor, tá? Tirando, lógico, as devidas comissões da plataforma e do nosso meio de pagamento. Assim que funciona, entendeu? Ah, sim, entendi. E hoje a nossa empresa, a gente está enxugando o máximo possível. Eu não sei como está aqui na região, mas a questão de mão de obra, a gente tem uma certa escassez no mercado, né? Um serviço que era feito por uma pessoa, a gente teve dificuldades, a gente acabou contratando um IA ligado a um CRM, onde hoje ela faz captação de fornecedores, mas daqui a pouco ela vai estar trabalhando com as vendas. Ah, legal, bacana. E o processo de para casar a empresa que ganhou a licitação com o fornecedor adequado também será feito por meio automático. A gente vai criar uma IA para isso. Vai ser totalmente automatizado. Então a gente está enxugando o Totalmente. máximo possível a nossa empresa. É uma empresa digital, né? E a gente já está bolando aí essa IA para que a gente consiga fazer esse mecanismo funcionar dessa forma. Totalmente inovador, né? Até para quem está nos assistindo hoje, acredito que se identifica bastante, não só com a história, mas como o negócio de vocês, né? Sim. Então, como eles mesmos falaram, qualquer pessoa, qualquer empresa pode participar de licitação. Basta fazer esse cadastro, né? Para que possa, Indiretamente ele vai fornecer para o vai governo, fornecer para o governo. sem ter que participar de pregão, com aquela papelada que ele tem que ter e tem que estar tudo em dia, né? E não precisa ter medo de atrasos. Infelizmente acontece. Eu já fiz uma licitação e levei 6 meses para receber o final. Recebi uma parte e outra restante 6 meses. Com nós, não. A gente tem o banco que vai garantir esse pagamento e o banco vai segurar isso aí, essa onda aí. Ah, legal. E mais um adendo importante que eu acho que vale a pena a gente falar: todas as empresas que são nossos parceiros, né, que se cadastram gratuitamente dentro da nossa plataforma, elas ganham tráfego pago, porque a gente só ganha se a empresa fechar algum contrato lá dentro. Então elas ganham tráfego pago feito por nós. Elas ganham uma plataforma digital também totalmente gratuita. Então hoje o mercado digital é o que há para o futuro. As empresas que são empresas apenas de venda porta a porta, elas vão ter mais dificuldade de se manter, né? E ganha várias oportunidades diárias, porque todo dia tem licitação nova, todo dia tem licitação. Então ganha oportunidade diária de conseguir novos contratos. Ah, muito bom, bem bacana o projeto de vocês. E dá para ver assim que tem muito para crescer ainda, né? Tem muito Sim, para crescer com a expansão, também a chegada da IA agora, Sim, que já está, né, não tomando, mas assim, aprimorando aprimorando, é. A cada gente vez está mais, aprimorando. acelerando cada vez mais esse processo que hoje o ser humano faz, né? Ele veio para Isso, complementar, para né, o nosso complementar. trabalho. Eu acredito que para vocês chegarem a desenvolver tudo isso, né? A colocar isso realmente para rodar, vocês devem ter passado alguns desafios, superado alguns desafios, né? E sim. eu queria que vocês compartilhassem, né? Quais foram esses desafios no início da empresa, até para vender essa ideia também, né? Ou até mesmo antes da empresa, alguma ou outro percalço que vocês tiveram que superar para montar a empresa de vocês. Sim. Como eu disse, eu sou engenheiro civil, né? Então, a minha primeiro objetivo foi tentar abrir a minha própria consultora. Depois de muitos anos trabalhando no regime CLT, eu via que aquele regime ele não vai deixar você rico, né? Ele pode te dar uma boa vida, você pode conseguir fazer algumas viagens, mas realmente escalar é difícil sendo CLT. Então, eu abri uma construtora, né? Trabalhei também na prefeitura, e a construtora, assim,
tem seus pontos positivos, seus pontos negativos. A mão de obra está muito difícil, como foi falado. Há um outro problema que a gente solucionou na nossa plataforma também, tá? A gente tem muita mão de obra lá, então quem tiver precisando de mão de obra também pode contratar através da plataforma. Mas abri minha construtora e acho que eu dei talvez um passo maior que a perna e quebrei. Né? Eu já tive faturamentos altos e acabei quebrando com pós-obra, com processo trabalhista e etc. Então esse foi meu primeiro. Eu não quebrei 3 vezes igual o Carlos, não, eu quebrei só uma, né? E então esse foi minha primeira mudança, né, de chave. E aí logo após, né, veio o Carlos com esse projeto inovador. A ideia saiu, né, da cabeça dele em 2022, em 2024 ele me apresentou, a gente melhorou um pouco a ideia e esse ano, 2025, a gente está desenvolvendo. É difícil, cara, não é fácil, tá? Né? A gente não pode enganar os empresários que querem começar, né, sair desse regime. Não é fácil, é difícil, é para quem tem coragem. Né? Você tem que ter coragem, tem que confiar, primeiro em Deus, né? E depois na sua própria força, né? E seguir em frente. Então a gente está nesse momento cadastrando, a gente tem uma certa restrição, às vezes, mesmo sendo gratuito do mercado, porque na internet a gente já teve muita fraude, né? Então, assim, para você se estabelecer, né, em todo o território nacional não é fácil, né? Você estabelecer uma marca. Então, acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem enfrentado nesse momento. É nos estabelecer, transmitir a confiança que realmente a empresa, a nossa empresa, ela proporciona. Sim, sim. Zé Carlos? Olha, a primeira grande dificuldade é que não basta ter uma ideia. Você precisa desenvolver essa ideia. Realmente, eu tive uma ideia e eu me surpreendi porque parecia uma boa ideia. Eu olhei e falei, gente, isso não existe. Essa ideia eu preciso desenvolver, eu preciso colocar em prática. Mas eu estava há 2 anos sem conseguir trabalhar. Inclusive, quero fazer um agradecimento aqui à minha digníssima esposa, que durante 2 anos ela conseguiu sustentar a casa. Ela é enfermeira na cidade, concursada, enquanto eu estava convalescendo, com muita ansiedade, com muita crise, uma atrás da outra, que não parava. E eu pensei, eu preciso buscar um parceiro, tem que encontrar um parceiro. E saí. Olha aqui, olha ali. Não, o cara não entendia. Quando é uma coisa nova, as pessoas não entendem, as pessoas gostam de ver o que já existe, porque ela já tem uma segurança do que é. Uma coisa que não existe, como? Se não existe, eu vou investir nisso? Numa campanha política para prefeito e vereador, esse rapaz me chamou, a gente já era amigo há mais de 10 anos, né? No mesmo período que ele estudava, eu também estudava, fazia minha graduação. E aí eu mostrei para ele, no período eu falei com ele, não, 5 milhões você entra. Aí ele ficou doido, 5 milhões, você perdeu o juízo? Eu falei, não. Aí depois eu liguei e falei, não, cara, eu tô precisando desenvolver a ideia. Se você quiser, o que você topa investir? Eu coloco X. Então vamos embora, vamos pegar. E eu acho que se não fosse ele, seria outro, porque eu estava obstinado a fazer. Mas eu prefiro um amigo, uma pessoa com quem eu sei que eu posso contar, entendeu? É mais fácil do que você pegar um estranho, uma pessoa que você não conhece, né? Sim. E ele descobriu que eu sou autista e realmente me deu muito apoio, né? E me dá apoio até hoje. O fato de eu estar aqui é por causa dele, senão eu não estaria. Porque eu tenho medo de público, eu tenho medo de barulho, eu tenho medo de trânsito, isso tudo me faz sentir dor, me faz mal. A vontade é sair correndo, é fugir, né? E eu tenho um agradecimento para minha mãe, porque se não fosse a dona Cleusa, a força dela, as orações dela, eu também não estaria aqui. É isso aí, gente. É realmente emocionante, né? Quando nós olhamos para trás e vemos as pessoas nas quais nós nos tornamos, né? Resiliência, em alguns momentos que a gente parou e olhou e falou, eu não consigo, né? Mas na verdade. Hoje foi falado muito nas mulheres, na força das mulheres ali, né? Aham. Pois é. E todo momento eu lembrava das mulheres da minha vida. Exato. Todo momento. É isso aí. Agora, antes de caminhar para o final, né? Eu queria fazer mais um convite para você que está nos assistindo. A Imersão EVR vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de janeiro. Primeira Imersão EVR de 2026 acontece em janeiro, dias 28, 29 e 30. E quem sabe você
poderá estar aqui comigo. Em janeiro eu vou te entrevistar aqui no nosso estúdio de podcast aqui em Alphaville. O nosso evento acontece nesse mesmo andar, atrás aqui dos estúdios tem o nosso auditório, onde você estará participando conosco durante 3 dias imersos, podendo aprender, podendo agregar na vida de pessoas, como eles mesmos falaram, né? O networking, as pessoas que fazem parte. E eu queria aproveitar, né, e pedir para vocês que vocês pudessem colocar aqui esses 3 dias, ou indo para o final do terceiro dia, né? Agora já caminhando para o final do Sim. terceiro dia, quais foram as experiências, o que fez sentido para vocês, quais foram as ferramentas, o que o Mel que falou para vocês. Queria que vocês externalizassem, colocassem aqui até como forma do pessoal que está nos assistindo poder sentir esse gostinho do que é participar da imersão EVE. Olha, acho que a primeira coisa é família. Ah, de certa forma, eu me aproximei mais da minha família durante o evento e tenho certeza que pós esse evento. Eu acho que a base nossa é a família. E o evento trouxe esse sentimento. Eu não vou contar o que aconteceu aqui, porque quem vier participar não pode perder a surpresa. Mas assim, você tem uma surpresa tão grande que, de fato, a gente não imaginava. Não imaginava que seria possível, num evento de empresários, eu me conectar mais com a minha família, sabe? É incrível. Tem uma surpresa aí, pessoal, que, assim, é, é incrível. Então, acho que o primeiro ponto é esse. O segundo, que me destravou algumas chaves na minha cabeça. A gente acha que a gente já tem um conhecimento, a minha empresa já está pronta, eu já consigo desenvolver, não, a minha IA já está certinha, já está funcionando, né, o meu CRM já está completo, o meu marketing já está bem feito. Tudo cai por terra. Você vê que você está no caminho, porque você é empresário, mas você tem muito a evoluir e muito a melhorar. Então, a gente, eu falo por mim, pelo Carlos, pela nossa empresa, eu tenho certeza que a gente vai sair daqui maior, né, com mais qualidade, com mais parcerias, e não é sobre dinheiro, né? É sobre ajudar. Né? Aqui a gente tem um sentimento de todos os funcionários, eles estão para servir. E a gente, a partir de agora, pelo menos eu também quero servir mais a minha família, quero servir mais a outros empresários, quero servir mais a outras pessoas, a outros CLTs, né, a crescerem também. É o servir, família e servir. Legal. Zé Carlos, tá gostando? Olha, eu creio que vai ser um divisor de águas, tá? Na nossa história. Essa imersão foi fantástica. Me surpreendeu, a gente já esteve em outro evento, né? Me surpreendeu a acessibilidade do Melk e da equipe, né? Realmente me surpreendeu. Eu nunca imaginava que eu chegaria aqui e ia almoçar na casa do Melk, viu? Com Na o casa Geraldo Rufino. Sou fã demais daquilo. Eu ganhei 3 abraços pra mim. Eu falei assim, nossa, ganhei o resto do ano agora, já tá quase no finalzinho, né? Mas eu ganhei o resto do ano. Eu sou fã dele, eu não conseguia parar de ouvir Geraldo Rufino falando. Eu fiquei em volta dele ali o tempo todo. Então, gente, eu acho que essa facilidade de acesso às pessoas que vão estar com a gente é uma coisa fantástica. Isso realmente vai mudar a nossa empresa e eu creio que para maior, para melhor, né? Sim, sim. network, né? O Muitas network pessoas que agressivo. passaram aqui pelo podcast relataram praticamente as mesmas É, coisas que vocês sim. falaram, né? Essa acessibilidade, né, com o Melk, com toda a equipe, tratamento diferenciado, né? Aqui realmente a gente coloca vocês em primeiro plano, de verdade mesmo. E a questão de não ser só teoria, né? Aqui você te coloca para escrever e para fazer o que realmente funciona, né? Eu aprendi coisa aqui que eu, como engenheiro de produção, que é uma área de gestão, né, dentro da engenharia, eu vi coisa aqui que eu vi na engenharia, mas não tão completo. Então, ele me mostrou coisa ali que eu falei assim, caramba, eu pensei que eu sabia alguma coisa a respeito disso aqui, mas ele me mostrou muito mais do que eu vi na minha graduação. Então, isso para mim me deixou fascinado e querendo realmente cumprir todas as metas que foram estabelecidas e que serão daqui para frente. Até porque quem vem participar de uma imersão, acho que é mais enrolação, é Sim, mais, né, blá blá blá, sim. alguma coisa Mas assim. algumas são. Infelizmente. Mas aqui realmente vocês conseguem colocar, externalizar isso no Isso. papel e colocar em Uhum. prática, às vezes,
coisas que vocês acabam não fazendo no dia a dia dentro da empresa, né? E Uhum. muitos que passaram falaram isso, falou assim, olha, quando que eu iria parar com o meu sócio, com os meus sócios, 3 dias, o dia todo para falar sobre a empresa. Tem empresas de 5, 10, 15, 20 anos que nunca pararam e fizeram o que estão fazendo aqui dentro. E sem falar as pessoas que a gente conheceu aqui, né? Fora o network, é isso A aí, gente network. conheceu empresários fantásticos, pessoas que dispostas a ouvir, dispostas a aprender também, a compartilhar com a gente, né? Conhecimentos. E sem falar, pô, conheci um cara que tem 26 livros escritos. Pô, que é isso, cara? Eu fiquei surpreso. Estou muito agradecido de estar aqui. Aproveitando o que vocês estão falando, eu queria perguntar para vocês se esse acesso, ou seja, um ingresso para uma imersão como essa, custasse acima de 10, acima de 20 ou acima de 30 mil reais, quanto vocês pagariam para ter acesso a uma imersão de 3 dias com empresários vida reais? Cara, a gente não cresce sozinho. Isso aí, quem acha que cresce sozinho, você pode crescer até um determinado ponto, mas você para por ali, né? E as conexões que você faz aqui, no network, as possibilidades que te abre de porta, as parcerias, até as sociedades que você faz aqui, eu falo para você que é imensurável, né? Não tem preço. É, assim, você falou de 3 valores aí, eu poderia colocar o maior e para cima, porque realmente não tem preço. É isso aí. Eu te falou o que eu havia pensado. Você falou 10, 20, 30. Realmente é difícil você mensurar um preço, um valor, no caso, nem é preço, um valor aí para alguma coisa que abre a sua cabeça, que te mostra o que você não visualizava antes, né? Então, com certeza, a gente não percebe esse como avaliar. Mas, com certeza, esse 30 mil, acima de 30 mil, não dá, não tem como a gente falar, mas é muito mais do que a gente esperava que a gente ia receber. Com Legal. certeza, é isso aí. Bom, pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês. Antes de mais nada, eu queria que vocês olhassem para a câmera agora, primeiro o Robert, Uhum. depois o Zé Carlos, e fizessem um convite, né, para que as pessoas pudessem estar aqui conosco na nossa próxima imersão. Por favor, fique à vontade. Olha, primeiro eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus. Gostaria de agradecer meu pai, minha mãe, meu irmão e minha namorada, que sempre me apoiaram nos momentos difíceis. Gostaria de pedir desculpa também para eles, pelas minhas falhas. E o convite, cara, é excepcional, né? Não perca essa oportunidade. Pense como um investimento. É um verdadeiro investimento para mudar a sua empresa de patamar. Não pense que você vai gastar, vou ter que gastar isso para ir lá. Não. Você vai estar fazendo um investimento em você, no seu conhecimento, que você é a cara da sua empresa. Sem você, a empresa não cresce. Se você não crescer, a empresa não cresce. Então venha crescer e faça a sua empresa crescer. Legal. Zé Carlos? Pessoal, vocês querem levar a sua empresa ao próximo nível? Venha para a Imersão EVR. Aqui vocês vão aprender o que nem na minha graduação eu aprendi. Aqui é o local de você subir de nível. É isso aí. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Vamos dar as mãos aqui. Muito obrigado Muito pela obrigado. presença de vocês. Né? Que Deus abençoe. Vou liberar vocês Amém. para voltarem para a imersão. Sim, Obrigado. agora a gente vai pegar um Uber e partir. Nós temos o horário marcado aí. A viagem.